Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo polêmico, né? Mas é que tem assuntos que a gente precisa conversar, a gente não pode ficar calado diante de certas coisas que vão incomodando, né? É muito fácil se calar e deixar passar, né? É a famosa tese da música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Mas nós acreditamos, né, que não é o caminho com Cristo. O caminho com Cristo, o caminho do esforço, é de transformação social, de trabalho duro e sério, de até enfrentamento daquelas ideias que se opõem de verdade ao Evangelho, né? Então a gente não pode ficar em silêncio. Luther King já dizia, o grande pastor protestante norte-americano, e assim eu homenageio todos os pastores protestantes sérios, compromissados com o Evangelho, e eles existem, é, que o silêncio dos bons o incomodava mais do que o grito dos maus, né? Então a gente não pode calar, ainda que a nossa palavra seja uma palavra mansa, né? Sem agredir, sem atacar, sem baixar o nível, mas a gente precisa falar. Tem aquele pessoal que é a favor de não falar nada, né? Deixa, aguarde, não perca energia com isso. Mas olhando Jesus, não foi assim que Jesus agiu, né? Jesus foi muito firme e atuante sempre. Eu não acredito numa espiritualidade morta, naquela espiritualidade passiva. Deixa que Deus resolve, porque Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas, diz inclusive o espírito André Luiz. O tema de hoje, ele é polêmico, ele é um pouco complexo. Não, na verdade ele é bastante complexo. E eu quero que você participe deixando um comentário, refletindo, que seja o nosso canal aqui, o canal Espírita Rossano Sobrinho, é um canal de estudo, né? Então você pode concordar, discordar, acrescentar ideia, porque eu também vou aprender com vocês. A gente não tem a palavra absoluta, a verdade pronta e acabada. Não é isso. Espiritismo é estudo. Então não é aquela coisa, né, de recitar a passagem do livro dos Espíritos, assim como quem recita versículos bíblicos, sem refletir. É reflexão. E tudo é muito complexo, porque a verdade em cada questão, ela implica singularidades, especificidades, não é um raciocínio simplório que resolve certas coisas. Bem, o vídeo de hoje eu devo colocar como título aí, né? Famoso pastor diz que Jesus usaria arma. Então vamos fazer uma reflexão em torno disso, para a gente estudar essa questão grave, né? Que inclusive nos últimos tempos tem sido uma alta aí no pensamento, na mentalidade do povo brasileiro, uma reflexão sempre presente. É um pastor famoso, eu não vou citar o nome, mas um pastor famoso ligado ao estado de Minas Gerais, né? Parece que agora está nos Estados Unidos. E aí alguém o pergunta, né, pastor, o que o senhor acha de Jesus usaria arma se fosse liberado? Né? E ele manda lá, se Jesus fosse para uma guerra, ele usaria o quê? Pão? Né? Então o pastor defendendo que Jesus usaria arma. Então vamos penetrar um pouco no evangelho, porque a questão implica um pouco de estudo, né? Inclusive, nós temos uma questão em Lucas 22:36. Você pode pesquisar na sua Bíblia aí para a gente estudar junto. De onde esse pessoal tira a ideia de que Jesus aprova o uso de arma? Essa ideia, né? E vamos tentar penetrar, aproximar da verdade evangélica, no sentido de evangelho, né? Em Lucas 22:36 há a seguinte passagem. Então lhes disse, é Jesus falando, agora, porém, o que tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que tem dinheiro, e o que não tem dinheiro, vende a sua capa e compre espada. Então vamos entender um pouquinho o contexto do evangelho. Houve um momento que Jesus enviou os discípulos para pregar às comunidades e disse, olha, não levem nada. Não levem bolsa, né? Não levem alforge, não leve ouro, moedas, não leve dinheiro. Onde vocês chegarem, vocês sobreviverão com o que eles vão oferecer, né?
Porém, este momento aqui é o momento que Jesus está a poucos passos de ser preso e Jesus, com a sabedoria divina que possuía e possui, ele vê que as coisas vão ficar muito difíceis para os apóstolos, porque ele vai ser preso e morto. E vai começar uma grande perseguição aos cristãos, né? Então Jesus diz, olha, você agora, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem dinheiro, vende a sua capa e compra uma espada. Bem, há duas possibilidades aqui. Jesus muitas vezes falava metaforicamente. Ele não falava objetivamente. Ele usava, sim, de alegorias. Inclusive, ele trabalhou muito com parábolas, né? E aqui tudo indica, acompanhe o raciocínio até o final, para depois vocês discordarem, estudarem conosco. Tudo indica que Jesus estava falando assim, olha, gente, antes a coisa era um pouco mais fácil, mas agora a coisa vai apertar. Então, tempos difíceis virão. Isso de dizer, agora vocês, quem não tem dinheiro, vende a capa e compra uma espada, tudo indica que é Jesus dizendo, a coisa vai apertar. Então, tenham muito cuidado. Tempos difíceis virão, dentro de uma linguagem simbólica. Alguns acreditam que Jesus estava falando, não, compre mesmo espada para vocês se defenderem, porque agora eu vou ser preso, vou ser morto e vai começar uma perseguição. Inclusive os discípulos entenderam isso. E eles foram e trouxeram e falaram, Senhor, estamos com 2 espadas. E Jesus fala assim, basta. Basta. Bem, eu acredito. Aí alguém pode falar, mas o evangelho não é achismo. Não, é estudo. Nós temos que ir penetrando nessas verdades aos poucos. Não é aquela verdade absoluta, é isso. Nós temos que ser humildes diante de um texto complexo. Mas tudo indica que Jesus olhou para os apóstolos e pensou assim, meu Deus, esse povo não entende nada. Porque os apóstolos não eram santos, puros, perfeitos. Eram homens humildes do povo que não sabiam nada. Eram pessoas difíceis. É só olhar como eles viveram na época, né? Traíram Jesus, negaram Jesus. Eram homens esforçados que estavam ali aprendendo com o mestre iluminado que era e é o Senhor Jesus. Então Jesus olha e fala, ai meu Deus, vocês entenderam que era para comprar espada. Aí ele fala, basta, tá bom. Claro que se o objetivo de Jesus fosse que todo mundo ficasse armado, o colegiado apostólico era composto de 12. Com a morte de Judas, 11, mas tinha ali um grupo. Ele ia falar, tem que comprar mais arma, porque o que 2 espadas? Como 2 espadas vão proteger todo mundo? Bem se vê que não era a ideia de Jesus que eles se armassem para ficar todo mundo protegido, com 2 espadas. Mas Jesus olha e fala assim, basta. Mas a continuação da história, porque todo texto tem contexto, a gente vai vendo que não era a ideia dele. Porque logo depois alguém chega e fala que decepou a orelha de um servo, né? O texto em Lucas, capítulo 22, alguém diz assim, deixa eu encontrar aqui o texto rapidinho para a gente ler. Senhor, feriremos a espada? Eles perguntam, e o texto prossegue. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Se fosse para decepar, Jesus vai falar assim, olha, se você decepa, que depois eu vou e colo. Veja bem, se a ideia fosse matar, ferir, Jesus ia lá depois que o cara decepou a orelha do servo e ia curar a orelha do servo. Seria um contrassenso, não é isso? Mas logo adiante, quando Jesus vai ser preso, Jesus aí admoesta Pedro, corrige Pedro, porque Pedro passa a mão na espada e decepa a orelha do soldado Malco, um outro personagem. Jesus novamente cola a orelha de Malco e diz, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então fica claro, claríssimo, que a proposta de Jesus, sendo ele o príncipe da guerra, ou não, o príncipe da paz, porque às vezes querem apresentar Jesus como o príncipe da guerra.
A cultura que Jesus traz ao mundo é a cultura de paz. E no Sermão do Monte ele é muito enfático: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, não é entrar para essa ou aquela religião, dizer que está salvo, aceitar Jesus labialmente. Não. É ser pacificador. Promover a paz. Agora, eu abro um parêntese para não parecer um discurso sazon, né? Eu não estou falando contra a legítima defesa. Eu não estou falando contra uma pessoa que mora lá na área rural, um indivíduo, imaginemos um indivíduo, né, viúvo, com 2 filhas em casa, ele não pode ter uma arma lá legalizada e tal. No meu entendimento, ele pode, para proteger. Mas daí a gente defender que todo mundo possa ter armas, todo mundo não, né? E promover uma cultura de armas, eu acho que a polícia tem que estar muito bem armada, que tem que receber todos os recursos necessários e que a criminalidade deve ser combatida sim. Não é um discurso paz e amor no sentido, não, porque não é assim. Como é que uma polícia vai atuar chegando lá, né, com flor? Realmente não. Mas o que se percebe é que a proposta central do evangelho, que é promover a paz, fica sendo substituída por essa cultura. Por essa cultura de que tem que ter arma. Devemos combater? Devemos? É diferente, né? Então, muita cautela com esses jogos de pegar textos do evangelho, né, interpretar de acordo com o nosso interesse. Alguém pode dizer, não, mas você também está interpretando segundo o seu interesse. Estamos aqui buscando o entendimento. Jesus cola a orelha de 2 indivíduos. Jesus diz a Pedro, embainha a tua espada, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então, o conjunto desse contexto, Jesus propõe o perdão, o amor, a misericórdia. Então, é claro que o mestre nunca ia promover uma cultura de combate, de destruição. É evidente que não. É evidente que não. Agora, quando ele fala, olha, venda a sua capa e compre espada, ali tudo indica que ele estava dizendo, tempos muito difíceis virão. Né? Na pior das hipóteses, ele poderia até estar dizendo, né, vocês devem se cuidar e se defender. Mas ele nunca usou espada. E disse, repito, enfatizo, a Pedro, embainha a tua espada. Então, meus queridos, a gente tem que ter muita cautela. Eu fui dar uma pesquisada na internet, ver o que tinha sobre o assunto. Eu vi gente dizendo, teólogos, um teólogo dizendo, Jesus usou de arma, pegou do azorrague, né, aquele chicote, e entrou no templo. Ele não bateu em ninguém, ele assustou o povo, ali foi um alerta, foi uma forma também simbólica de mostrar, gente não pode fazer isso, por sinal o que mais se faz nos templos, né? Hoje em dia, em muitos templos, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Foi isso, os vendilhões do templo, ele expulsou, mas ele não agrediu a ninguém, porque senão o evangelho tomba. Ele estava ali para a manifestação da sua, eles chamam de ira santa, né? Seria o quê? Uma indignação profunda. É como se hoje um indivíduo entrasse em determinadas igrejas, né, diante do que se vê vendendo pedaço do reino dos céus, etc e tal, e gritasse ali, falando, pelo amor de Deus, né? Mas não ferir a ninguém. Então, e muita gente vai no Antigo Testamento, buscar o Antigo Testamento, meu Deus do céu. Cadê a ideia progressiva, a ideia da evolução? É claro que as barbáries do Antigo Testamento não cabem mais. Agora, se eu for me apoiar no Antigo Testamento, aí eu justifico tudo isso. Porque o Antigo Testamento, se você torcer, pinga sangue. A cultura de Jesus é a cultura da paz. Ele é o príncipe da paz. Ah, mas ele também diz que não veio trazer a paz, mas a espada. É outro conceito. Parabólico, simbólico, metafórico, alegórico, dizendo da divisão que haveria, da transformação dos homens espirituais em relação àqueles que prosseguem mundanos. Não tem nada a ver com espada física. A gente precisa raciocinar um cadinho, a gente precisa entrar nessa subjetividade da espiritualidade. Não é trazer espada física, não. Jesus nunca carregou espada, Jesus nunca feriu ninguém com espada. Jesus sempre falou de perdoar, perdonare,
per em derredor doar integralmente. Por sinal, né? O pastor lá comenta, se ele fosse para uma guerra, ele ia usar o quê? Pão? Jesus enfrentou a própria morte e entregou-se. Um homem que com estalo de dedos poderia tombar multidões de soldados. Ele entregou-se e permitiu ser assassinado para mostrar a vitória total do amor e da fé sobre a barbárie e a animalidade humana. Isso basta. Como ele disse, isso basta. Tempos difíceis, hein, amigos? Reflitamos, deixa aí o comentário, vamos estudando juntos. Até cansa, né? Muita paz.